dia, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da professora Rosângela. Estão gostando das nossas aulas? Se estão gostando, dá um like aí, se inscreva no nosso canal. E hoje nós preparamos para vocês uma aula especial, uma aula de revisão de história, é isso mesmo. Nós vamos rever alguns conteúdos de história que nós já estudamos. Então, vamos nos preparar. Pega o livro de história aí de vocês, o caderno para algumas anotações, tá bom? E no cantinho de estudos, arrumadinhos, concentrados, porque nossa aula vai começar pela nossa agenda do dia. Vamos lá? Vamos para a nossa agenda de hoje. Hoje nós teremos revisão de história. Nós vamos rever os conteúdos que já estudamos. Os primórdios da humanidade, transformações ocorridas na cidade, ser humano versus natureza, os primeiros povos nômades do Brasil, formação do povo brasileiro, os primeiros habitantes do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil, expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras e período colonial. Muito bem, nós vamos começar a nossa aula de revisão de história pelo conteúdo Os Primórdios da Humanidade, lá na página 6 do livro de vocês. Então, abram o livro na página 6. Nós vamos falar, rever, sobre a teoria do surgimento do homem no continente africano. De acordo com essa teoria, o homem surgiu no continente africano e depois ele se espalhou por todos os demais continentes. É o que nós vamos ver e falar sobre esse assunto agora. Muito bem, nós iremos começar o nosso primeiro conteúdo de revisão, os primórdios da humanidade, que está na página 6 do livro de História de vocês. Uma das teorias sobre como surgiu os seres humanos diz que a origem da humanidade traçaram um caminho direto do continente africano, e se espalhou-se depois pelo Oriente Médio, a Ásia, a Europa e, consequentemente, pelo resto do nosso planeta. Essa teoria também diz que o homem e o macaco eles têm um ancestral em comum e que em determinado momento da história as populações desse ancestral seguiram caminhos evolutivos diferentes. Alguns se restringiram a habitar no topo de árvores para evitar predadores, enquanto outros ousaram descer delas para adotar um estilo de vida terrestre. Acredita-se que o ser humano descendente dessa linhagem terrestre há famílias dos hominídeos. Dos descendentes desses hominídeos surgiu o gênero Homo, capaz de raciocinar e fabricar, os utensílios, sendo dotado de um crânio mais parecido com o do ser humano, atualmente, do que de um macaco. A teoria da origem da humanidade na África, gente, não é a única, que explica os primórdios da humanidade, não. Já existem estudos que contestam, apresentando dados que apontam que a humanidade talvez não tenha começado apenas no continente africano, mas em vários lugares ao mesmo tempo. Só que, entretanto, os fósseis, os vestígios mais antigos dos ancestrais humanos, foram descobertos na África. Os estudos que explicam a origem da humanidade, eles não estão concluídos, pois eles não terminaram, uma vez que não param de surgir novas informações que podem modificar com o entendimento o início do ser humano. Os ancestrais do homem apresentam um determinado momento histórico, a evolução, não só no aspecto biológico, mas também nos costumes, hábitos
e domínios tecnológicos que os diferenciam e os colocam em diferente categoria da espécie. O gênero Homo é a última fase dessa evolução, apresentando também subdivisões entre as espécies aparentadas do ser humano. E aí nós vamos ver algumas espécies, do Homo. Nós temos o Homo habilis, é o homem habilidoso. Ele viveu de 1,2 milhões de anos atrás. Provavelmente ele disputava com outros animais menores a carne de animais de grande porte mortos e a consumia crua, pois não manuseava o fogo para cozinhá-la. Nós temos o Homo erectus, ou Homem ereto. Habitou a Terra por volta de 1,3 milhões de anos atrás. Ele possuía a cabeça e a coluna alinhadas perfeitamente, como o ser humano atual, vivendo organizado em pequenos grupos. Faziam diferentes tipos de instrumentos mais avançados do que o do Homo habilis. Acredita-se que foi essa espécie que descobriu como manusear o fogo. O Homem sapiens, tem esse nome por seus fósseis terem sido descobertos pela primeira vez na região de Neander, na Alemanha. Ele viveu em nosso planeta em torno de 40 a 200 mil anos atrás e já tinha uma aparência física semelhante à nossa. Ele já enterrava seus mortos e realizavam rituais com oferendas. Foi, inclusive, contemporâneo de nossos ancestrais, o Homem sapiensis. O Homem sapiensis, ou seja, o homem que sabe, é a espécie mais relacionada à humanidade atual. Ele surgiu em torno de 100 mil anos atrás e é atualmente a única espécie de hominídeos no mundo. De suas conquistas, a maior de todas foi desenvolver a comunicação, que se dava por meio de pinturas e esculturas e desenhos. Como foi que se espalhou a humanidade? Segundo a teoria da origem da África. Ele diz o seguinte, que a humanidade começou a se surgir lá na África. A partir do continente africano, ele começou a fazer umas novas rotas e começou a se espalhar por todos os continentes do nosso país, do nosso planeta. Como é que ele chegou aqui até as Américas? Bem, ele diz o seguinte, a teoria mais aceita é de que cerca de 70 mil anos atrás, a configuração do clima do nosso planeta era bem diferente. O mundo era mais frio, a partir dos mares do norte e do sul eram congelados, quer dizer, essa parte da imagem que vocês estão vendo aí estava congelada. Um desses pontos de congelamento era o Estreito de Bering, uma faixa do mar que liga a Sibéria ao Alasca. As pessoas se deslocavam aos poucos da Ásia para a América do Norte por esse estreito. Acredita-se que nesse período chegaram as primeiras levas de população humana ao continente americano, que com o passar do tempo seguiam em direção ao sul em movimentos migratórios diversos, de modo que por volta de 10 mil anos atrás, grande parte das Américas já eram povoadas por grupos humanos que viviam da caça, da pesca e da coleta. Os antepassados das populações nativas o povo originário. Então, acredita-se, a humanidade surgiu no continente africano. Como é que ele chegou até as Américas? Então, a explicação que eles encontraram foi essa, que o mar congelava no Estreito de Bering e eles atravessavam como se fosse uma ponte congelada de um continente para o outro. E a partir daí, começou a se espalhar pelo continente americano. E aqui nós vamos encerrar essa revisão sobre os primórdios da humanidade. Muito bem, nós agora iremos revisar o nosso segundo conteúdo de hoje, que é as transformações ocorridas na cidade
que está na página 33 do livro de história de vocês. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação ao dos primeiros tempos da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades, ou a taxa de urbanização é de 85% maior que a média dos países europeus. Isso quer dizer, 85% da nossa população vive nas cidades e só 15% nas zonas urbanas. Nem sempre esse índice foi tão alto. E nos primeiros municípios sequer havia uma definição do que era zona urbana, do que era zona rural. Não se entendia muito bem antigamente isso. Já nos conta que as primeiras cidades, elas surgiram, à beira dos rios, porque as primeiras cidades, as pessoas, os primeiros povoados se dedicavam à agricultura. Então, eles começaram a surgir às margens dos rios, para ter uma boa irrigação do solo e ter uma boa colheita. Por muito tempo, acreditou-se que as primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia, As primeiras cidades que abrigavam os seres humanos surgiram na Mesopotâmia. Entretanto, foram descobertas vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na época da pré-história. Na página 34, vem dizer que depois da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, as cidades se tornaram um centro urbano de produção industrial. A presença de fábricas influenciou o ritmo do crescimento urbano. Quanto mais indústria numa cidade, mais acelerado o processo de urbanização. Isso quer dizer, quanto mais indústrias, mais ofertas de emprego, de vida melhor. Então, as pessoas começaram a abandonar o campo e vir morar nas cidades. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram, além de polos industriais, grandes centros de serviço, como bancos, empresas de tecnologias da informação, repartições de saúde e educação. A cidade ela tem certas características próprias, como, por exemplo, o ritmo de vida bastante veloz. Esse ritmo acelerado ajuda a dinamizar as trocas de cultura e provocar mudanças constantes na nossa sociedade. Ou seja, há sempre gente indo e vindo, gente chegando, gente indo embora, gente trazendo novas culturas e gente levando outras culturas. A industrialização foi um divisor de águas, ou seja, com a instalação das fábricas no meio urbano, as atividades econômicas girando cada vez mais em torno da indústria, e a cidade começou a ter mais visibilidade que o meio rural. Ou seja, na época da colonização, a maioria da população vivia no campo, porque o Brasil se sustentava basicamente da agricultura e da pecuária. Com a industrialização, grande parte dessa população que vivia no campo veio para a cidade. Houve o inverso do papel. Hoje as cidades aqui têm um grande número de população. Na 35, vocês vão ver seres humanos e tecnologia. A vida em sociedade propiciada pela sedentarização acelerou, acarretou uma aceleração de domínio do homem sobre a natureza e o avanço da tecnologia, que, por sua vez, trouxe muitas mudanças ao nosso meio de vida. O processo da tecnologia, com o desenvolvimento da agricultura, também usando a tecnologia. Hoje, nós praticamente usamos a tecnologia quase em tudo na nossa vida. Seja a internet, seja no campo, com as máquinas, que foram todas, quase um robô, funcionam sozinhas. Na nossa casa, nós temos a maior parte agora dos eletrodomésticos, panelas elétricas, micro-ondas, Então, a nossa vida e a tecnologia foi cada vez avançando mais. Hoje em dia, quem é que não tem um celular na tua casa, Antigamente o telefone era aquele de fio, telefone fixo. Hoje, a gente, quando vai sair de casa, fala o celular, porque nós nos tornamos dependentes da tecnologia.
Com a popularização da internet, cada vez meios de comunicação, como a carta, né, o telegrama, né, esses meios de comunicação eles quase não são mais usados. Se eu perguntar a vocês, qual de vocês receberam já uma carta, vocês vão dizer a grande maioria que nunca receberam uma carta, né? Porque esses meios de comunicação eles começaram a ficar defasados e sem usos, né? Antigamente as pessoas, oi, tudo bem? Hoje o que é que usa? WhatsApp. Mal as pessoas se falam, é só digitando, né? Diferentemente dos primeiros povos, os povos originários que habitaram o nosso país, cuja transmissão de conhecimento se deu tradicionalmente pelo modo oral. Antigamente, na época da nossa colonização, as histórias do nosso povo eram passadas oralmente, na contação de história, né? O ser humano, ao longo da história, ele desenvolveu diferentes meios de comunicação que se aproximam às pessoas e estreitam relações entre os povos. Em compensação, nós podemos hoje estar aqui, conversando, que alguns tempos atrás não poderíamos estar. Eu posso muito bem me comunicar com alguém que está lá no outro lado do nosso planeta, na China ou no Japão, conversando como eu estou conversando com vocês aqui. Isso foi o avanço da tecnologia, né? Essa distinção pela grandeza e diversidade em modo de vida das sociedades modernas. E aqui nós vamos encerrando esse capítulo, tá? Sobre as transformações ocorridas nas cidades. E nós vamos agora para o nosso próximo capítulo. Nós agora iremos fazer a revisão do ser humano vezes a natureza, que está na página 38 a 42. Damos o nome de paisagem geográfica ao conjunto de elementos naturais modificados, muito ou pouco, pelo ser humano e seus elementos culturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pela sociedade humana no espaço. A paisagem não é a mesma em todos os lugares, uma vez que em cada lugar a paisagem é feita por elementos diferentes. Nós podemos classificar esses elementos em dois grandes grupos. Os elementos naturais ou físicos, que são lagos, rios, montanhas, serra, florestas, chapadas, descampados, chamamos a reunião dos elementos naturais de paisagem natural. Quer dizer, que o homem não teve nada a ver com isso, foi tudo obra da natureza. Esses são os elementos naturais ou físicos que nós chamamos de paisagem natural. E os elementos humanos ou culturais, que é tudo aquilo criado pelo homem. Exemplo, as casas, as fazendas, os prédios, as estradas. A paisagem com elementos humanos nós classificamos como paisagem cultural. A experiência humana e a paisagem. Em muitas sociedades do mundo, o ser humano utiliza os recursos naturais retira de lá apenas o que era necessário para sobreviver, como fibras para fazer roupas, alimentos, materiais para construir ou consertar suas habitações, etc. Com isso, a natureza era pouco afetada. Mas hoje em dia, à medida em que o tempo foi passando, as pessoas criaram novos produtos e técnicas, que por consequente, aumentava a diversidade de suas necessidades em relação à natureza. Nós começamos a retirar mais elementos da nossa natureza. Em nossas novas necessidades, nós estamos fazendo uma transformação da natureza, e que está ocorrendo num ritmo mais acelerado. Nos tempos atuais, a paisagem é cada vez mais mudada pela influência humana. Isso se deve ao fato de que as mudanças no mundo não pararam de acontecer e novos elementos são criados, às vezes sobrepondo-se aos antigos, às vezes tomando seu lugar. Quando buscamos compreender essas transformações, nós entendemos por que elas estão acontecendo. As consequências dessas mudanças podemos até questionar o porquê de elas estarem acontecendo. As mudanças dos espaços acontecem ao longo da história, pela sociedade e através de sua interferência no meio ambiente.
nós podemos compreender como a sociedade são por meio dos tempos. Ou seja, se nós olharmos, se você perguntar à sua mãe ou sua avó como era a Pajuçara antigamente, você vai ver grandes mudanças que ocorreram, que nós seres humanos fizemos para adaptarmos melhor a nossa condição de vida. E buscando compreender essas transformações, nós entendemos que por elas estão acontecendo as consequências dessas mudanças, né? Olha aí o nosso clima, né? Tem hora que é quente, pouca chuva, né? Nós estamos sendo às vezes castigados, a poluição aumentando, né? Os animais estão saindo dos seus habitats, invadindo as cidades, porque as cidades estão invadindo o habitat dos animais. Na página 40, nós vamos ver as mudanças que o homem provoca na natureza. Várias mudanças no uso da terra são consequências do aumento da população humana, que cada vez mais numerosa precisa de mais recursos naturais, como minerais, água e terra saudável, né, para ser cultivadas. Essas necessidades no dia a dia de hoje já exercem que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente, né? Essa preocupação com o desenvolvimento sustentável da humanidade surgiu por volta do século XIX. Né? Um estudioso naquela época concluiu que a capacidade de a Terra promover os vários ecossistemas dos quais somos dependentes pode acabar de vez. Se nós só tirarmos, só usarmos, se nós não aprendermos a cuidar, a preservar o nosso meio ambiente, ele pode chegar até a acabar vários dos seus, né, recursos naturais que nós precisamos. Apesar de tanto negarmos antes de sermos seres humanos, somos animais terrestres e fazemos parte do ecossistema terrestre, que nós também dependemos muito do planeta Terra e de todos os recursos que ele nos dá. Por isso a preocupação, temos que cuidar, temos que preservar. Na página 41 vai falando justamente sobre isso. Precisamos urgentemente de soluções para esses problemas. Alguns caminhos podem ser adotados para diminuir o impacto do homem no planeta. São os seguintes: reduzir o consumo de recursos do planeta, como construir casas de materiais que consumam menos recursos, né, naturais do solo, utilizar fontes limpas de energia, diminuindo bastante o impacto negativo sobre o nosso planeta, a reciclagem, que a gente deve encorajar, né, pois por meio dela que conseguimos reaproveitar recursos primários essenciais. 2. Voltar a tecnologia para esse problema, né? A tecnologia já existe e ela é capaz de diminuir o impacto do homem na Terra. Adotar práticas eficientes de plantio, por exemplo, pode nos ajudar a reverter um pouco do dano que o ser humano já causou no planeta. E estabelecer políticas de controle mais responsáveis. Quando a população se multiplica sem nenhum controle, é natural que os recursos naturais sejam usados cada vez mais, o que inevitavelmente pode gerar escassez de problemas sociais, como a pobreza, a distribuição injusta de recursos. Por isso, nós precisamos cuidar melhor do nosso planeta, porque senão os recursos naturais um dia vão acabar. Se acabar nossa água, se o nosso solo ficar totalmente improdutivo, e aí, como nós iremos sobreviver? Vamos lá. Os primeiros povos nômades do Brasil, né? Os primeiros povos nômades que se tem notícia no Brasil, eles viviam no território cujas fauna e flora eram completamente diferentes dos atuais. Isso porque, meus amores, naquele tempo o clima era bastante diferente de hoje. Ele era seco e frio. Por isso a vegetação era predominantemente de campos cerrados e caatinga. Nesse período havia mastodontes, tatus gigantes, preguiças gigantes, né? E etc., que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar.
Depois vem um grande período com seca ainda maior. Foi quando esses grandes animais de grande porte eles entraram em extinção porque não se adaptaram à falta de água. Embora esses povos eram nômades, ou seja, eles não se fixavam em um único local, porque ora utilizavam cavernas como abrigo temporários, ora construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campos. Esse povo eles se alimentavam basicamente da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares, feitos com pedras para realizar diversas ações, como cortar, repartir, rasgar, bater. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados nos sítios arqueológicos da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Lá é possível encontrar em cavernas milhares de pinturas rupestres, feitas com tintas obtidas pela mistura de óxido de ferro, cera de oufido e etc. Acredita-se que essa pintura rupestre tinha para esses povos um significado mágico e religioso, para que não lhe faltasse o alimento quando eles saíssem para caçar e pescar, pois há predominantemente figura de animais quadrúpedes, aves, répteis em menor quantidade e peixes. Eles pintavam com dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos. Além disso, há também os homens da Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova do Magner, na região de Lagoa Santa, próximo ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana desses humanos, Então, eles utilizavam as pinturas nas cavernas como meio de se comunicar, como meio de passar adiante o seu dia a dia. Essas pinturas nas cavernas são conhecidas como pinturas rupestres. Okay? Como nós acabamos de ver sobre os povos nômades, que se tem notícia no Brasil, eles viveram em um ambiente de floresta e fauna bastante diferente do que nós temos hoje. Agora nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. Como se deu a formação do povo brasileiro. Vamos rever este conteúdo? Vamos lá? Formação do povo brasileiro. Nós iremos começar nossas revisões através deste conteúdo. Então vamos lá. O Brasil tem um território imenso e por isso existe tanta diferença entre as pessoas que aqui vivem. Observe essa imagem aí. Olha as diferenças físicas entre as pessoas. Não é só as diferenças físicas, nós vamos perceber as diferenças também culturais e sociais do povo brasileiro. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro aconteceu com vários grupos étnicos, os africanos, os indígenas e os europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, nós podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a do indígena, a do africano e a do europeu. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro, povo que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram 3 as matrizes, ou seja, aqueles que estiveram em maior quantidade na nossa formação. O branco europeu, o índio e o negro africano. Das relações entre as etnias surgiram os tipos mestiços, que são o branco mais o indígena, marmeluco ou caboclo, o branco mais o negro,
o mulato, o negro mais o indígena, o cafuzo. Entretanto, para surgir essa miscigenação, o começo não se deu de forma equilibrada, não. Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam e estes não abriram mão delas sem disputar. Já os africanos, eles vieram para o Brasil trazido pelos europeus como escravos para trabalharem para os europeus. Certamente nós não podemos dizer que o nosso país se constituiu de forma pacífica, não. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado e, sem dúvida alguma, temos hoje a herança dessa história, Então não foi pacífica a relação entre as etnias. O indígena teve que lutar, por suas terras e acabou sendo expulsos. E os africanos que foram tirados de seu país, trazidos para cá para serem escravos pelos europeus. Essa relação entre a etnia está bem representada nessa imagem aí. Os negros, sendo trazidos, para serem vendidos como escravos aqui no Brasil, tratados como os animais, assim como os nossos indígenas, que também foram tratados como animais. Porque para os europeus, eles não eram seres capazes de se comportar, de acordo com a cultura deles. E os nossos africanos também sofreram com isso. Durante uma pesquisa do censo de 2010, do total de nossos habitantes aqui do Brasil, 47,7%, metade da população se classificou como de cor branca. Cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e 4% como indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Porque nós sabemos o que aqui no Brasil, quem é que tem mais oportunidade, Quem é que é mais valorizado? O branco, O pardo, o negro e o indígena, Levando em questionamento sobre o que aconteceu aos nossos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população, também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança que houve de indígenas, para que o território brasileiro fosse ocupado pelos europeus. Observe que hoje há mais pessoas que se autodeclaram amarelas, ou seja, as pessoas de origem asiática, do que aquelas que se denominam indígenas, Além disso, é possível concluir que eles tiveram mais condição de se manter do que os próprios indígenas. Por isso que há maior população asiática do que os indígenas. Por quê? Porque eles tiveram mais condição, eles foram mais aceitos. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir das relações de dominação, exploração, imposição, aproveitamento entre as pessoas de várias etnias. Porque os negros e os indígenas eles foram explorados, eles foram escravizados. E mesmo sabendo que atualmente há poucas pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, há leis vigentes cujo fundamento é diminuir as diferenças históricas das relações entre as etnias matrizes. Então, eles criam leis para diminuir a desigualdade social entre as etnias, A lei que existe aí nas universidades, a lei das cotas para quem é indígena, para quem é negro, para que eles possam ingressar na universidade, tentando assim amenizar toda a exploração que eles sofreram. Vocês lembram como se deu, com quem eram os primeiros habitantes do Brasil e como foi a chegada dos portugueses aqui, na época do descobrimento? Quem eram os primeiros habitantes aqui do Brasil? Quem vivia aqui? E como eles acolheram os portugueses que aqui chegaram? E o que foi que os portugueses aqui fizeram? Bem, isso é o que nós vamos ver agora, nesses nossos 2 capítulos que nós iremos estudar agora.
que é os primeiros habitantes do Brasil e a chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos lá? Se preparar? Muito bem, nós agora vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Recentemente nós tivemos uma revisão sobre eles, mas nós vamos revisar de novo agora. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, né? Eles habitavam as terras brasileiras muito antes de os portugueses aqui chegarem. Os historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente americano. E só aqui, no território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos aproximadamente. Com a chegada dos portugueses, os indígenas, no período da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos, né? E aí eu trouxe o mapa para vocês olharem as principais famílias e os troncos linguísticos indígenas que existiam aqui. Alguns ainda existem. Era o Tupi, na região do litoral, o Aruaque, na Amazônia, o Otapuias, região do Planalto Central, Caraíba, no Amazônia, e o Pano, Tucano e Xabuá. Hoje, para a gente estudar a população indígena, é comum agrupá-los conforme a semelhança existente entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Assim são classificados 4 troncos linguísticos, né, principais: é o Tupi, o Macro-Gé, Caribe e o Araquaque. Existem ainda muitas línguas, como as do Tucano e a dos Yanomamis, que foram classificadas, que eles não estão classificados nesses troncos linguísticos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como é a organização das tribos. Os indígenas eles viviam, né, agrupados em tribos. É um grupo de famílias que fazem suas aldeias em uma mesma área. Falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formam cada um desses povos. Os indígenas eles viviam basicamente nas florestas e nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque era onde os indígenas obtinham água para a sua sobrevivência. Também tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que haviam nas terras brasileiras, importante para alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios de moradia e etc. Era comum os indígenas se locomoverem por meio de caminhadas pelas matas, pelas florestas e pelos campos, ou utilizando as canoas nos rios. O trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas eles viviam da colheita dos frutos da floresta, da agricultura e da caça. Geralmente as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre eles. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmicas e utensílios para o trabalho. O trabalho era dividido de acordo com cada um a sua função. Os homens tinham a função deles, as mulheres tinham dele e as crianças tinham deles. Cada indígena possuía ter seu próprio instrumento de trabalho, bem como seu arco e sua flecha. Cada um tinha que ter seu arco e sua flecha. Aí a divisão do trabalho era o seguinte: os homens, né, eram responsáveis por derrubar as árvores, preparar a terra para o plantio, caçar e pescar. Eles confeccionavam os arcos e as flechas e canoas. Eles construíam as moradias e faziam expedições guerreiras e também protegiam a tribo. A função da mulher, o trabalho das mulheres, era na atividade agrícola desde o plantio até a colheita. O homem preparava a terra, mas quem plantava e colhia era a mulher.
coletar frutos, né, da vegetação, produção de farinha, preparação da comida, cuidado das crianças e as confecções de redes e cestos. As contribuições indígenas para a formação do nosso povo, da nossa cultura, né? Os indígenas eles deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes, várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que lhes foram transmitidas. Os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão adentro. Eles saíram do litoral, onde eles viviam, e foram se esconder lá no sertão, no meio das matas. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, no nosso costume e até no nosso idioma. Nós herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanato, técnica de plantio, né, deitar da rede, várias comidas, pamonha, canjica, tapioca, foi o que nós herdamos dos indígenas. Enfim, o modo de viver deles influenciou e mudou e muito contribuiu para a diversidade da cultura do povo brasileiro. A relação entre os indígenas e portugueses, né? O primeiro contato dos indígenas com os europeus foi extremamente prejudicial para os nativos. No início, os indígenas foram de grande serventia para os europeus, pois conheciam muito do que existia aqui no Brasil e os europeus não conheciam nada, então eles aproveitavam o conhecimento dos indígenas para conhecer melhor o nosso território. E quem entrava na mata para extrair o pau-brasil eram os indígenas, que aí eles trocavam por bugigangas, como espelhos, né? E outras coisas que interessavam aos indígenas. Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, aí os indígenas já não eram mais vistos como colaboradores para eles, não. Eles se tornaram inimigos dele. Por quê? Porque eles começaram a expulsar os indígenas das suas terras para eles ocuparem. E os indígenas não aceitaram isso assim calmamente, não. E nesse período ocorreu várias guerras, várias batalhas, eles tentando defender suas terras. As aldeias eram situadas em terras que os portugueses queriam ocupar. Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças para acabar com a tribo inteira. Uma grande quantidade de aldeias nesse período foi dizimada pelas lutas com os europeus. As doenças por eles adquiridos, né? Como eles não tinham conhecimento dessas doenças, eles foram enganados, explorados, escravizados e em muitos casos foram massacrados pelos portugueses. Eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Ou seja, aos olhos dos europeus, os nativos aqui, os indígenas, eram animais, né, que precisavam ser domesticados, que precisavam aprender a falar, que precisavam ensinar a religião deles. Eles não viram que os nativos eram um ser humano como eles, que tinham os costumes deles e que deveriam ser respeitados. Hoje em dia, trata-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Por isso, esses números podem ser bem maiores. Os portugueses, nesse período, eles obrigaram os indígenas a seguirem a sua cultura, para que aos poucos fosse perdendo a deles e, consequentemente, a sua identidade. E para que os indígenas mantivessem os seus direitos, para que tivesse alguém cuidando e zelando por eles, foi criada a FUNAI, né?
para preservar a cultura indígena, as tradições, né, tão importante, foi criado esse órgão do governo, que especificamente para tratar dos assuntos referentes a eles. É a Fundação Nacional do Índio. Mas ele não era preciso ter essa fundação. Bastava nós respeitarmos o direito dos indígenas. Afinal de contas, eles foram os primeiros habitantes aqui do nosso país. Vamos agora trabalhar o conteúdo, a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Vamos revisar esse conteúdo. Em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Essa expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar às Índias, contornando o continente africano. Durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota estabelecida e no dia 22 de abril eles avistaram no horizonte um morro, a qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, onde colocaram o nome de Porto Seguro. Hoje ele é conhecido como Baía de Cabralha, localizada no atual estado da Bahia. Chamaram de índio os habitantes que ali moravam. Todos os registros feitos do descobrimento foram feitos e relatados ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, que se chamava Pero Vaz de Caminha. Ele narrou os acontecimentos e fez comentários sobre os nossos primeiros habitantes, ou seja, os indígenas. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral tinha um sacerdote, que era o Frei Henrique Soares de Coimbra, que ele nascido na cidade de Coimbra. Ele celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil em ação de graça pelo descobrimento dessa nova terra. Tratado de Tordesilhas. Como os portugueses e os espanhóis eram povos ricos que tinham grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. A primeira tentativa de acordo foi em 1493, mas esse não deu muito certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Os portugueses e os espanhóis firmaram então um acordo em 1494, chamado de Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido que o mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, e franceses e holandeses, entre outros povos, que achavam isso uma injustiça, pois o Novo Mundo era tão grande. Por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Esses países iniciaram também suas viagens com o intuito de conquistar territórios e riquezas. Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres dessas coroas. E aí vocês têm um mapa do Tratado de Tordesilhas, né, sobre as novas terras. Esta parte laranja ficou para Portugal e a parte rosa para a Espanha. Observem que o Brasil ficou pertencendo, de acordo com esse tratado, a Portugal. Nossos nomes. A princípio, como vocês viram lá no começo, a tripulação de Cabral pensou que havia chegado a uma ilha. Então, eles deram um nome para este lugar de Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, a esquadra de Cabral, após celebrar
a celebração de uma segunda missa, deixou as terras do Brasil e seguiu para as Índias, onde havia de manter o comércio adquirindo as especiarias. Com o tempo, percebeu-se que haviam chegado a um grande território, a uma grande terra. Então eles mudaram o nome, passou para a Terra de Santa Cruz. Mais tarde, devido à extração e à riqueza de pau-brasil aqui, o nome do nosso país passou a ser Brasil. Deu para lembrar um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil e sobre a chegada dos portugueses ao Brasil? Muito bem. Junto com a chegada dos portugueses ao Brasil, aconteceu também as expedições exploradoras, as expedições guarda-costas e as expedições colonizadoras, né? E junto com a colonizadora veio também o período colonial, que é o que nós vamos ver agora nesses 2 capítulos que nós vamos revisar. Vamos lá? Iniciemos agora a nossa aula de História, com o tema Expedições Exploradoras, Guarda-Costas e Colonizadoras. Abram o livro de vocês na página 96. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrava muito interesse pelo Brasil, pois nessa época eles já estavam ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindo do Oriente, as especiarias, lembram? Nós estudamos sobre eles. Entretanto, com o passar do tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que outros povos se interessassem por nós aqui. Foi o caso dos espanhóis, holandeses, ingleses e franceses. Eles começaram a rodear aqui rodeando aqui o nosso litoral. Já que o fato de os portugueses terem desembarcado primeiro aqui não garantiam a eles, a posse da terra. Então, o rei de Portugal começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existia riquezas a serem exploradas e de colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições, elas foram chamadas de expedições exploradoras. Entenderam, né? Como o rei de Portugal viu que tinha outros povos interessados aqui, ele disse assim, se eles estão interessados é porque lá tem riqueza. Então, vou mandar uma expedição para lá, para explorar o terreno, para ver se tem alguma riqueza para a gente poder, tomar posse. A primeira expedição exploradora, nós continuamos ainda na página 96. Ela foi realizada em 1501 e foi comandada por esse senhor aí, Gaspar de Lemos, e tinha o objetivo. Qual era o objetivo da primeira expedição exploradora? Era reconhecer o litoral e descobrir se aqui no Brasil tinha alguma riqueza. Em relação ao primeiro objetivo, tal como já foi contestado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha. Por isso, até então, nós éramos chamados de Ilha de Vera Cruz. Após Gaspar Lemos vir aqui e descobrir que aqui não era uma ilha, nós passamos a ser chamados de Terra de Santa Cruz. Então, diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como o Cabo de São Roque, o Cabo de São Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo dessa expedição, eles descobriram a existência do pau-brasil. Foi a principal riqueza, a primeira riqueza que eles descobriram aqui. Madeira que viria a ser muito explorada por Portugal. A segunda expedição exploradora veio para cá,
em 1503. Está na página 97. Teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. Então, a primeira descobriu que aqui tinha pau-brasil, mas foi a segunda expedição que levou a amostra para a Europa para mostrar como era o pau-brasil e a tinta vermelha que eles tanto precisavam. Continuando na 97. A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi o pau-brasil. No começo, se vocês observarem aí, quem é que arrancava, quem é que derrubava o pau-brasil e que levava para as embarcações? Os indígenas, né? Eles trocavam essa madeira por tecidos, colares, né? Facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos. Com o tempo, outras pessoas também começaram a se interessar em comercializar com os indígenas. Então, as toras de madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral, que servia para guardá-las, para que elas não fossem roubadas. Então, Portugal começou a perceber que ele precisava proteger essa terra descoberta, já que eles estavam tão interessados no pau-brasil. E aí ele resolveu mandar algumas expedições guarda-costas. O principal objetivo da expedição guarda-costas era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. Porque nesse período os franceses também descobriram que aqui no Brasil tinha um pau-brasil. Então eles disseram assim, nós também vamos lá pegar isso para nós. Não deixar Portugal vender sozinho, não. E aí Portugal, para proteger o litoral, a costa brasileira, para que os franceses não fizessem o contrabando para o pau-brasil, enviou para cá essa expedição, né, guarda-costas, que foi comandada por Cristóvão Jacques, né? Porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, quer dizer, grande, ele não conseguiu tomar conta de tudo. Diante da dificuldade de cuidar, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras brasileiras, ou seja, mandar pessoas de Portugal para virem morar no Brasil, para poder tomar posse, para evitar assim as invasões. E aí ele resolveu colonizar o Brasil. Ele enviou pessoas para virem morar aqui na nossa terra. A essas expedições nós chamamos de expedições colonizadoras. A primeira foi comandada por Martins Afonso de Souza, que trouxe consigo as sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Também vieram alguns colonos e o irmão de Martim Afonso, chamado de Pero Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. E em breve, né, o rei de Portugal entregaria outros trechos do Brasil, depois que ele dividisse o Brasil em capitanias hereditárias, que eram aquelas que iriam passar de pais para filhos. Livro na página 103, no período colonial. O período colonial começou em 1530. Lembram que a aula passada eu falei para vocês que 1530 terminava o pré-colonial, pois terminou o pré, começou o colonial. Quando Portugal toma posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, né, quando é proclamada a independência do Brasil. É o período em que termina o período colonial e vai começar o período republicano. Esse longo período ele é caracterizado, gente, pelas lutas entre indígenas e europeus e pelo processo de escravização dos africanos. Ou seja, presta atenção,
esse período da colonização, houve muita briga entre os indígenas e os portugueses, os europeus em geral, não só portugueses. Por quê? Porque os índios eram donos da terra e eles estavam sendo expulsos das suas terras. E eles não aceitaram isso calmamente não, como a gente já viu nos capítulos passados. E também nesse período da colonial, começou a escravidão no Brasil, né? Teve início a escravidão do Brasil, né? Esse período colonial. Foi o que mais marcou esse período. A valorização da produção açucareira aumentou a procura por escravos, né? Pois, por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias boticas, né? As farmácias eram chamadas de boticas lá. Isso quer dizer, começou a exploração da cana-de-açúcar, que foi a primeira muda quem trouxe, foi Martim Afonso de Souza, na época da primeira expedição colonizadora. Eles plantaram a cana-de-açúcar no litoral, mas faltou a mão de obra para fazer a colheita e o transporte. Aí o que é que eles fizeram? Começaram a trazer os africanos para serem escravizados aqui no Brasil, para trabalharem na lavoura da cana-de-açúcar, né? A cultura da cana-de-açúcar ela foi responsável pelo povoamento de todo o litoral e pela fixação dos colonos na terra. Nesse período colonial, né, muitas cidades foram fundadas, né, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. O período colonial foi o mais extenso, foi o que mais demorou a passar, né? E foi nele que muitas revoltas aconteceram. Por que essas revoltas aconteceram? Pela insatisfação que os colonos tinham com o domínio português e a cobrança dos impostos, que eram muito altos. Era contra a exploração portuguesa realmente aqui, da coroa portuguesa. Foi nesse período também que ocorreu a miscigenação, né? Ou seja, a mistura de etnias, preto com branco, branco com índio. Lembro que nós já estudamos sobre as etnias brasileiras? Pois bem, foi nesse período que começou a miscigenação aqui no território brasileiro. Muito bem, turma, chegamos ao final desse nosso aulão, né, dessa nossa revisão de todos esses conteúdos que nós preparamos para vocês, para relembrar, para que vocês possam estudar mais ainda, para fazerem as suas avaliações. Então, eu espero que vocês estudem agora, dê uma pausazinha no vídeo, volta o vídeo de novo, pega o livro, dá uma leitura nos conteúdos, depois conta o que você aprendeu para sua mãe, para o seu pai, que isso vai lhe ajudar muito. História é também contação oral. Então, vocês aproveitem esse momento, estudem, se preparem, tá bom? Então, um cheiro, um abraço, né? E até a nossa próxima aula!